Olá, meu nome é Bruno Henrique Nunes, RA197225, e vamos tratar agora da questão 7, que é definir o que é a transformada de watershed. Então, para isso, vamos utilizar um exemplo aqui da biblioteca do OpenCV, e também vamos utilizar a definição do próprio livro do Gonzalez, para entender como esse algoritmo funciona. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui nós temos um conjunto de moedas e o objetivo é criar e identificar as bordas dessas moedas. Então eu quero ser capaz de identificar cada moeda independentemente. Então, para isso, como temos um caso em que temos imagens conectadas, então elas se tocam, elas têm intensidades muito parecidas, então não tem uma diferença tão grande entre as intensidades de uma moeda para outra. Para esse caso, eu posso utilizar a transformação de watershed, que, em definição, é basicamente uma técnica de segmentação de imagens baseada em morfologia matemática, que é baseada no conceito de tratar a imagem como uma paisagem topográfica. Então, é daí que vem o termo watershed, onde os pixels de intensidade representam elevações. Então, a ideia é como se eu tivesse um ponto muito alto nessa minha imagem, um ponto de máximo, ou então um ponto de mínimo, e a partir dessa referência eu vou literalmente enchendo esse ponto de água. Então, ele vai se expandindo, e no entorno desse ponto de referência, eu crio como se fossem barragens. Então, por isso o termo watershed. Por quê? Porque a imagem, no caso a água, se pensarmos aqui no exemplo da barragem, ela vai se expandir até essas barragens, porque essas barragens elas são o limite da imagem. Então, o conceito aqui é muito parecido com esse. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, vamos aplicar operações matemáticas aqui para achar esses marcadores, porque é assim que funciona o algoritmo. Então, eu tenho essa identificação desses mínimos locais, ok? Daí eu tenho a identificação desses marcadores, que são esses mínimos locais, que vão ser esses pontos onde a água começaria a encher, começaria a se expandir a partir delas. Então eu preciso desses marcadores. Para identificar esses marcadores, então aqui no exemplo oficial da OpenCV, primeiro eu binarizo a imagem com um filtro de Otsu e só uma reversão aqui de binarização de 0 para 1, só para mostrar essa imagem aqui. E uma vez que eu tenho essa imagem binarizada, agora eu preciso identificar o que é moeda, com certeza, o que é fundo, com certeza, e o que eu não sei identificar se é fundo ou se é moeda, que é a região onde temos esses limites, esses bordos. Okay? Então, são aplicadas aqui transformações morfológicas de contração, dilatação, são calculados thresholds, para basicamente chegar nessas duas regiões. Então, eu tenho essa região que com certeza é moeda, eu tenho essa região que com certeza é fundo. E eu tenho essa subtração entre essas áreas, que vai ser essa região desconhecida. Então, eu não sei dizer se é uma coisa ou se é outra. E, com base nisso, sabendo dessas regiões que com certeza eu tenho moedas, essas vão ser os meus marcadores. Então, aqui eles convertem esses marcadores com base nessas imagens que com certeza são moedas. E daí eu tenho essa imagem que mostra o quê? As regiões onde com certeza eu tenho moeda, que são essas coloridas, as regiões onde eu tenho com certeza o fundo, que são essas com azul mais intenso, e as regiões que eu não consigo definir se é imagem ou não. E a partir disso, eu vou utilizar a segunda etapa do algoritmo, que é a transformada de watershed. Então, como eu já tenho esses marcadores, a imagem é vista como uma paisagem inundável, a água começa a inundar a paisagem a partir dos marcadores, ou seja, para todo ponto que ele tem uma intensidade similar, eles vão sendo agregados às mesmas regiões. E com isso eu consigo
segmentar áreas, eu consigo separar regiões, que é o que acontece aqui. Então, quando eu tenho essas regiões delimitadas pela função de watershed, eu consigo ver o que é moeda e o que não é. E como eu tenho essa identificação do que não é moeda, agora eu consigo ter essas bordas. Então, é um algoritmo bastante poderoso para esse caso onde eu tenho intensidades muito similares ou objetos que se tocam, e por isso ele é muito utilizado em diversas implementações.